aí galera, aqui é KNG Animes e voltamos mais uma vez com Kengan Asura, onde estamos na reta final e tem que deixar bem claro aqui que esse episódio foi o primeiro episódio onde eu fiquei decepcionado. Fiquei decepcionado por diversos motivos e ainda assim foi legal. O fato é que simplesmente nesse episódio aqui a gente vai vendo um pouco sobre o passado do Oma. De forma resumida e de forma muito mal feita, mas ainda assim mostrou um pouco do seu passado. Enfim, vamos ao que interessa. Logo no início a gente vê, né, de onde tinha parado, que estava tendo aquela invasão. No caso, chefão Hayami, eu acho que é Hayami, a empresa já Hayami, né? Ele começa ali a questionar todo mundo, começa a falar simplesmente para a galera aceitar a situação, porque ele cercou geral, botou todo mundo dele na ilha, todo mundo já tá pegando eles, ferrando tudo, inclusive o Hassad. Ele chegou lá e ele é demonstrado como um cara aliado a esse personagem, que seria um baita de um plot twist. Mas isso não acontece aqui porque, como eu já tinha falado antes, né, toda a saga do Hassad sendo salvo pelo outro cara lá para chegar até o ponto atual, onde a gente até mesmo vê, né, que pelo que a gente entendia, não tinha possibilidade do Hassad ser inimigo e de repente o cara é do mal, o cara tá ajudando o cara do mal. E isso era um plot twist que a gente teria aí na obra e não aconteceu de forma alguma, porque um personagem foi deletado e o outro personagem não teve desenvolvimento nenhum, ele simplesmente aparece aqui jogado. E aí o que a gente vê também é que em meio a essa confusão toda a gente vai vendo que em alguns lugares alguns lutadores são ali pressionados e são procurados pelos agentes do cara para poder, no caso, derrotá-los ali, capturar eles ou qualquer coisa que eles puderem fazer, até mesmo matar. E aí, no meio da confusão, vemos que tá Yamashita pensando sobre o que está acontecendo enquanto assiste o show que está rolando lá no torneio Kengan, e está o Oma deitado, e dentro da mente dele a gente vai vendo as suas memórias, ele vai lembrando do que ele fez, de como foi que ele chegou a ser realmente um cara que sabia utilizar o estilo Nico. Infelizmente a gente não tem a parte que se é falada sobre o estilo Nico da parada do Street Fighter, essas coisas em si. Cortaram, mas o que a gente tem aqui é um dos momentos onde tem o Oma treinando, lutando com um líder ali, né, da favela e tal. E cara, essa luta, nossa, é muito ruim de assistir, cara. O problema não tá nem na movimentação, ela é bem feita, ela é legal de se ver, a questão da movimentação em si, a animação em si. O problema é que a textura dos bonecos, o 3D ali, ele é extremamente incompatível com o resto da cena, já que o resto é muito desenhado, meio que aquarela, é meio pincelado, tem que estar óleo, eu não sei, e também o resto tem uma cor muito clara, e por ser extremamente clara, é aí onde aparecem os defeitos, os problemas da animação, e com isso a gente acaba perdendo o hype. Eu ficava sempre observando e olhando assim, mano, tá muito esquisito, velho, tá estranho isso aqui, mano, cara, eu quero ver isso não. E ficava sempre pensando no fato de que tava estranho, que não tava legal. Então foi um erro, botava um filtro mais amarelado, com um embaçamentozinho para poder ficar melhor, ficar mais legal e até mesmo mesclar as cores dos personagens. Se tudo for amarelado, por exemplo, e até mesmo a pele dos personagens estiver ali junto com o filtro, usando o mesmo filtro, você consegue enganar muito mais a deficiência das cores e ali a diferença entre o CGI e aquelas imagens ao redor. Inclusive quando aparece o Nico, meu amigo, o ombro do Nico é tão desproporcionalmente mal desenhado que é estranho. Eu ficava incomodado aquele ombro dele para lá e para cá, feito um armário todo duro. Isso foi muito estranho. Mas enfim, o que a gente vê, né, que o Oma já aprendeu muita coisa e com isso o Nico vai levar, no caso o Oma, para o seu treinamento final, que é na Hakigahara, eu acho que é assim, onde seria a Floresta da Morte. E nesse local, no mangá, dá aquela sensação de ser algo extremamente estranho, tenebroso, dark, terrível.
E todos os momentos do desenho dessa área, dessa floresta, sempre é muito tensa, sempre é muito estranha, muito tenebrosa. E aqui não, a gente vê que é um lugar bonito pra caramba, até de manhã é claro, bonito e tal. E não faz jus ao nome dela, ela não traz esse teor negro e tenebroso. Só depois do decorrer que a gente vai ver que ele vai treinando, inclusive o Oma fica ali, né, com os pesos para dificultar o seu treinamento, e quando ele tem que vencer do Nico, né, pelo menos dar um ataque nele efetivo no Nico. E aí a gente vê, né, que o Oma faz de todas as formas para tentar vencer, ele não consegue. E aí quando chega a parte da noite fica legal pra caramba, porque aí fica aquela aura negra e sim consegue ali disfarçar o problema do CGI, consegue disfarçar muito bem. Mas depois quando volta de manhã, aí aqui tem um acerto, porque tem um filtro, é uma manhã meio amarelada, meio estranha, e por ela ter esse filtro, esse efeito de iluminação, modificando a iluminação como um todo, tanto o personagem como o resto da iluminação da paisagem, da floresta em si, fica legal pra caramba. E aí fica bom da gente ver, a gente perde aquele desgosto de estar vendo um negócio meio estranho, umas coisas meio esquisitas, onde vai passando várias lutas ali, ele vai lutando, tentando fazer uma coisa. O cara é espancado, velho. Ele começa a se ferrar. Inclusive, ele vai vendo que tem uns bichinhos pequenos que ele pode pegar para comer, que são as proteínas, né? Que são insetos que tem bastante proteína. E depois ele vai descobrindo que algumas ervas podem curar ele. Ele vai se recuperando. E no final das contas, a gente volta para aquela situação da invasão, que tá mais corrida do que o Flash correndo para salvar o mundo. Então, tá tenso. E aí o que a gente acaba vendo no final das contas, que todo mundo se revolta, ninguém quer escutar o que o cara quer dizer não, ninguém que vai ficar junto com ele não, e todo mundo se revolta e não tá nem aí, até que o clã Curie aparece, né? O próprio Veão lá já tava ligado sobre tudo, os caras são especialistas, eles são assassinos, eles sabem tudo que tá rolando, são praticamente ninjas modernos, e por conta disso eles sabiam o que o Hayama estava planejando. Eu acho que é Hayama o nome dele. Enfim, no final das contas, acaba o cara ficando pistolaço porque os planos dele ficam frustrados, planos esses que a gente não viu sendo feito, que a gente nem vê direito como ele é frustrado, simplesmente foi frustrado, e é bem triste isso, né? A gente mal vai poder ver essas cenas de lutas, que eram poucas, mas tinha cena de luta, era legal ver a briga para todo lado. Enfim, quero ver como vai acabar essa temporada, porque só falta um episódio pro final dela, e pô, o penúltimo já me deixou triste, né? Por a quantidade de corte e a animação que decaiu do nada, velho. Os caras simplesmente do nada, vou fazer mal feito aqui. Eu não entendi. Enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!